Olá, estamos aqui mais uma vez no podcast Uniprocessos, falando de concursos e um concurso que está dando o que falar, que é o SEDES-DF, com mais ou menos 1.197 vagas previstas, não é isso, professor? Perfeito. E para esse bate-papo esclarecedor, por que não dizer que traz assim um direcionamento, né, para quem está pensando em começar a estudar, para quem já está estudando, pois esse concurso, né, a gente está ouvindo falar desde o início do ano, e para quem resolveu agora. Ainda dá tempo, né, professor Jefferson? Muito obrigada por estar aqui mais uma vez no nosso podcast, esclarecendo. Eu estava falando aqui com o professor, né, professor, um pouquinho antes, que assim, qual é o foco? Aí eu falo, o foco sempre é a língua portuguesa. É a base, porque né, ele é a Claudine? base É a base de tudo. É a base. E assim, no caso de especialista, né, para esse concurso, vai ter prova discursiva. Perfeito. E para os 2 cargos de técnico e especialista, gramática. Isso, perfeito. Para técnico nível médio, só a parte de língua portuguesa na prova objetiva. E para especialista que é nível superior, diversas áreas aí na área da assistência social, prova objetiva com a matéria de língua portuguesa, com questões, e a prova discursiva com a nossa redação, né? A nossa temida redação discursiva. Mas que faz muita diferença. Total. Não só neste concurso, mas em praticamente todos os concursos. Sim, né, a prova, assim, se a gente considerar primeiramente, né? Desculpa, só para agradecer aqui, tá? Mais um convite para participar aqui desse bate-papo, sempre muito enriquecedor, né? A gente busca trazer um pouco da nossa experiência. Sim, e eu tenho um carinho especial pelo concurso da SEDES, né? Que a gente chama de SEDES hoje, né? Mas na época, pessoal, era SEDES, aí mudaram para SEDES Mid, agora é só SEDES, né? E a gente tem um carinho todo especial porque foi no último concurso, especificamente no último concurso, em que eu comecei a dar aulas no Processos Concursos, hoje Uniprocessos, né? Com muito orgulho. Então nós já estamos aí de 2017, final de 2017 para 2024, a gente já tem um relacionamento aí bem longo, né? Eu costumo dizer que poucas coisas resistem ao fator tempo, né? O fator tempo mostra que aquilo que veio para ficar, e eu tenho muita alegria. Então, essa questão do concurso da SEDES já tem esse gancho. Da SEDES. SEDES-DF. Desculpa, eu também falo SEDES o tempo inteiro. É porque popularizou, né, com SEDES, tá? SEDES. Então tem essa questão emocional mesmo, assim. Eu tenho um carinho enorme por esse concurso. Nós aprovamos muitos. A gente aprovou muitos, inclusive. Um dos primeiros lugares. Isso. Na verdade, o primeiro lugar da área de pedagogia, né, nível superior, especialista na área de pedagogia, aluno nosso, a Natécia, tá? Natécia, se você estiver me assistindo aí, um grande beijo para você. E a gente começou a movimentar muito tempo antes com esse enfoque. Pessoal, vamos mirar nas disciplinas mais básicas, porque hoje em dia a gente precisa ser muito estratégico, né? Muito estratégico. Não basta sentar e estudar, a gente precisa ter aquela estratégia, precisa saber fazer prova. E um bom início é mirar naquelas matérias mais importantes que com certeza, né, a minha disciplina de língua portuguesa, estou advogando em causa própria, viu, gente? Minha disciplina de língua portuguesa é sim uma das disciplinas mais importantes, porque vai pegar, abocanhar uma parte da prova objetiva, e temos aí para os cargos de nível superior a prova discursiva também. Nessa brincadeira, Claudine, nós temos aí, em termos percentuais, só da disciplina de língua portuguesa na juntada, né, de questões da prova objetiva com a redação para nível superior, alguma coisa em torno de 40% da nota da prova está na cadeira de língua portuguesa, né? Então, isso aí por si só muita coisa, né, já mostra professor? A importância. Perfeito. Um diferencial, né? E vale a pena, né, professor, esse concurso? Vale o demais. Inicial já é bom, mas a gente tem que lembrar que tem um plano de carreiras, né, em cada órgão, né? Eu costumo dizer, sabe o quê? Olha, a alegria que eu tenho como professor hoje em dia é ver aluno meu no serviço público ganhando mais do que eu. É o caso, pessoal, da SEDES, né? Assim, para o cargo de nível superior, tá, o inicial está acima de 10 mil, é um salário interessante para quem está porque é publicado assim 8 mil e tal, mas tem todas aquelas... Isso, eles colocam lá que assim, lá no
nessa primeira documentação, né, isso, eles colocam o vencimento básico, né, Claudine? A gente sabe que entram outras gratificações e nem sempre isso vem detalhado nesses editais aqui do Distrito Federal, então as pessoas se enganam muito, né? Olha lá para nível superior, de 5 a 7 mil inicial, mas na verdade, gente, basta olhar o portal da transparência, você vai ver que... Basta olhar o portal da transparência, Perfeito. Uma boa dica, Sim, professor. aí o salário inicial deles lá tá na casa dos 12, né? Então, para especialista, né? Para técnico. Para técnico está na casa dos 7, 8 mil. Tal. Quer dizer, um bom salário, né? Sim, sim. É um bom salário. E o GDF ainda tem um detalhe, tá? Puxando sardinha para nós aqui da Uniprocesso, gente. Se você fez o concurso, tá? Tem alguns dos cursos aqui de especialização do processo concurso, você já, no ato da posse, você já leva lá o teu diploma de uma pós-graduação, por exemplo, aqui com no mínimo 360 horas, você já entra com um adicional aí de 400 e poucos reais a mais no seu salário, fora aquilo que está lá no edital. Então é interessante a gente se preparar também pensando nessas coisas, né? Não, fora isso, né, professor? Nós temos em todos os concursos, né? Esse a gente vai esperar o edital, mas na grande maioria é prova de títulos. Perfeito. É uma prova. É uma prova. É uma prova. O pessoal esquece disso. Totalmente. E aí você está empatado ou está quase lá, mas você não tem uma pós-graduação, você fica para trás. Perfeito. Eu posso falar disso em causa, assim, posso falar por experiência própria, né? Eu tô nas próximas etapas do concurso, é outro concurso, mas o cargo também é especialista, tá? Do concurso da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, né? E agora a próxima etapa é prova de título, e a gente sempre fica com aquela coisa assim, meu Deus do céu, não pensei nessa etapa, não né? Não pensei nisso, porque ninguém me avisou, estamos avisando, Estamos avisando, e experiência própria, viu? Tomem cuidado com essa questão de título aí, porque isso é importante. Porque para além do título, a gente tem a questão de vencimento mesmo, porque você passando, no caso do GDF, existe essa gratificação por titulação, que é para quem tem qualificação a partir de pós-graduação lato sensu, né? Por isso que eu falo que a pessoa que faz o preparatório conosco aqui, ela já tem essa possibilidade, por exemplo, de... você me corrija, tá? Se eu estiver falando besteira aqui, mas de aproveitar de repente, dependendo do pacote que ela fecha aqui, para já sair com a pós-graduação. A gente estava fazendo isso, né, para outros concursos. Sim. Então, eu não sei se isso vai seguir para SEDEST, mas para SEDES, gente, desculpa, SEDES. Eu também falo SEDES. Isso. Mas assim, já é uma possibilidade excelente, porque você mata 2 coelhos com uma cajadada só. Isso, título e a gratificação por titulação. Isso. Perfeito. Já começa ganhando melhor ainda. Além de estar se preparando em alto nível, né? Desculpa, gente, mas assim, a gente tem no currículo, sabe, dezenas de aprovados no último concurso da SEDES, né? Então, eu falo com o Ravana, que é quem estava comigo à época aí, dando aulas e tudo mais para o concurso da SEDES. A gente ficou 1 ano e meio movimentando aulas em administrações regionais, Ceilândia, a gente rodou aí Brasília e região, e depois a gente acabou centralizando tudo no Processos, né? Hoje Uniprocessos, e assim, a gente tem esse carinho enorme e muitas aprovações no currículo, né? Então eu falo pro Ravan, até pelo branco na barba aqui hoje, mas muita experiência e com essa alegria, né? De a gente poder ajudar cada vez mais pessoas, né? Quanta gente, né, professor? Muitas pessoas, graças a Deus. Quanta gente já passou e continua aqui, né? Sendo preparado e formado, perfeito, né? Perfeito. Nas graduações. Mas isso é um ponto muito importante, professor. Lembrar da prova de títulos e lembrar que também você tem benefícios para quem faz uma pós-graduação de você estar se preparando para concurso, né? E tá fazendo a pós-graduação ao mesmo tempo. Perfeito. Isso otimiza, realmente, né? Um diferencial. A gente otimiza demais. Otimiza o tempo para poder alcançar isso daí. Mas, professor, gramática também é o calcanhar de Aquiles de muita gente também, né, professor? Sim, a gramática, gente, é aquela coisa, né? Engana, né? Porque a gente pensa assim, eu sei ler e escrever. Eu sei ler e escrever. Eu falo, esse é o meu idioma nato. Gente, mas na prova, é outra coisa, né? É um conhecimento... É um conhecimento mais técnico, é um conhecimento mais formatado para essa finalidade de seleção pública mesmo. Sim. Então, costuma pegar essas pessoas que têm esse tipo de pensamento, né? Então, a gente tem esse cuidado de, por exemplo, nas aulas a gente monta um material olhando para trás, vendo aquilo que a última banca cobrou, apesar de que a gente ainda não tem uma banca definida para o atual concurso. A gente não tem a banca, mas quando é definida, né, professor, você já tem um olhar assim...
o que essa banca cobra mais em língua portuguesa, por Perfeito. exemplo. Não, Né? assim, aí entra a questão da experiência que a gente vinha conversando, né? Então, assim, nós que já estamos aí em campo trabalhando aí, preparando, né, formando servidores públicos há muitos anos, a gente conhece os perfis das bancas, né, e a gente consegue formatar a nossa exposição de sala de aula para aquilo que as bancas gostam de cobrar, de uma maneira que o aluno consiga absorver isso muito rápido. Porque a partir do momento, Claudine, que eles escolhem a banca examinadora, a gente já vira a chave, a reta final. As pessoas se esquecem disso, né? Muitas vezes deixam para começar a se preparar. Depois que os editais são lançados, e você sabe que esse edital, o governador, em entrevista, já falou que o edital sai agora em 2024. Ou seja, até mês que vem. Até mês que vem, no máximo. E saiu o edital, meu povo, escolheu a banca, nós já estamos em reta final. A verdade é essa, né? Então, aquela loucura de preparação. Você tem que absorver muitas vezes muitas coisas, driblar dificuldades muitas vezes que vêm de formação mesmo, né? Dificuldades que a gente sabe que acabam acompanhando muitos alunos aí, deficiências até, e tudo isso você tem que resolver num curto espaço de tempo, né? Então aí entra o grande benefício de você, de fato, se preparar nessa dinâmica de preparatório que te traz muito para o jogo, digamos assim. Né? Porque hoje em dia, Claudine, verdade seja dita, a gente tem muita possibilidade, assim, em termos didáticos, de acesso a bons materiais. Né? E hoje a gente tem um online muito forte, né? Processos, inclusive, tem um online muito forte. Mas se isso não vier acompanhado de uma boa disciplina para você organizar o seu tempo, então é uma coisa que fica muito no plano da possibilidade. Né? E no preparatório presencial, o aluno absorve aquela dinâmica. Né? Então tem esse benefício. Né? Professor, é muito importante o aluno fazer exercício. Muito. Bom a gente estar falando sobre isso, porque a gente estava falando de banca, o que cada banca direciona, qual é o assunto mais cobrado ou menos cobrado, mas quando o aluno faz o exercício, ele começa a ver várias possibilidades de como ele será avaliado. Perfeito. Porque às vezes ele vai assistir uma aula, você vai estar lá falando, sei lá, vamos lá, de vírgula, e aí ele fala, entendi tudo. Isso, na hora que senta para responder quando questões. Quando faz uma questão controversa, sim. Aí você fala, meu Deus do céu, eu ouvi isso ontem, mas é que está tão complicado. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância, porque pode ser que o edital pode sair a qualquer momento, né? A qualquer momento dentro de um mês, no máximo em 2 meses. Né? É o que nós acreditamos. Você sabe que todas as vezes que eu venho para cá falar de um concurso que está para sair... Sai. Dias depois. É pé quente dias depois, né? Então, tomara que a gente ainda tenha esse tempo. Logo, hein, tomara que a gente tenha esse tempinho ainda até o começo do mês aí, que a gente ainda consegue movimentar bastante coisa. O exercício otimiza, né, professor? Perfeito. A preparação. Eu falo muito, Claudine, em sala de aula, né? O bom da sala de aula do presencial, tá? Gente, eu adoro online, né? Mas assim, o presencial tem aquele quê especial, né? Porque a gente também consegue, além da matéria, da parte técnica, a gente consegue trocar uma ideia com o aluno e, inclusive, dar esses direcionamentos de estudos. Eu falo para o aluno que a diferença entre o aluno e quem está ali expondo, né, o professor, é que, principalmente na minha parte de língua portuguesa, que eu errei muito mais questões do que qualquer aluno em sala de aula. Eu falo, olha, eu errei mais do que vocês. Dentro dessa fala vem o gancho, né, de que não existe preparação sem treino massivo com questões de prova. Errou porque fez muita, né, professor? Errei porque fiz muito e hoje a gente consegue olhar para um comando de questão e falar, a banca, na verdade, está querendo isso aqui. Parece que é vírgula, mas na base disso aqui a banca está te cobrando tal outro conhecimento que te permite enxergar isso dessa maneira. E você começa a perceber, Claudine, que as bancas vão repetindo muito os padrões de cobrança, sabe? Aí entra... Repete, para aquele aluno... não tem jeito de perguntar de forma diferente, Perfeito. Professor? É que a matéria é essa. Na parte de língua portuguesa, a gente aprende a base e muitas vezes isso vem enredado em um determinado texto. Às vezes a dificuldade do aluno está mais na parte de leitura do que da base gramatical em si, né? Então, essas dificuldades, como você pegou o gancho da vírgula aí, elas vêm muito da base de leitura, né? Que é muito fraca, né? O brasileiro não gosta de ler, as bancas sabem disso.
E é por isso que as bancas cobram uma coisa chamada prova discursiva nos concursos, né? Porque na prova discursiva eu costumo dizer que aparece tudo. Se você tem deficiência de leitura, sua prova discursiva vai te denunciar. Se você tem uma bagagem muito parca de conhecimentos sociolinguísticos, a prova discursiva mostra isso também. Além da dificuldade gramatical. Então junta tudo numa prova só. Né? Então, reforço primeiro a importância de a gente olhar para a parte prática, mesmo que você ainda esteja começando a se preparar em termos teóricos, digamos assim. Porque a gente precisa equilibrar esse prato, né? Do treino com questões, mas a parte teórica que o aluno acaba pegando em sala de aula, só que num ritmo muito acelerado, né? Enfim, tem isso. Pois é, professor. Então, esse concurso é o que há por agora, né? Que todo mundo tem que estar de olho. Eu diria que depois do CNU... Né, que foi essa loucura, né, que a gente ainda está tentando se recuperar. Né, o concurso das sedes aqui, em nível local, é o maior concurso do ano, assim, do ano de 2024. 1.197 vagas. 1.197 vagas, é muita. E a maior vaga. parte delas para cargos de nível superior é exemplo do que aconteceu no último concurso, né? Mas assim, também tem muita vaga para nível médio, para quem ainda, sim, né? Sim. Você falou que são 563, é isso? São 563 vagas para técnico e 634 vagas para especialista. E o GDF, gente, normalmente chama todo mundo, tá? Até porque eu tava vendo... Pode ser que até chame mais, né? Sim. Eu já vi aí gente escrevendo que não são 197, são aproximadamente 1.600 vagas. Sim, é porque hoje há um déficit muito grande, né, de servidores para o cargo de especialista, né? Para o cargo de técnico também. Então, por exemplo, agora a gente está com 1.197 vagas. Dessas a gente tem uma parcela maior para especialista, mas ainda que o GDF chame todo mundo, né? Não vai suprir nem a metade do déficit que a gente tem hoje em termos de servidores públicos, né? Para essa área de assistência social. Então pode ser que chamem mais, né? Sim, e normalmente chama, é isso que eu quero dizer. Normalmente chamam, né? Mas... Se você pegar o último concurso da Secretaria da Sejus, que antigamente a gente tinha uma super pasta aqui, né? A Sejus abarcava o que hoje é a SEDES, né? E o GDF normalmente zera essa lista. Normalmente ele zera a lista, em termos de chamamento, digamos assim. Então é um concurso que você faz e às vezes você não está nem contando, daqui a um pouco você é chamado. Então porque tem uma carência muito grande, né, nessa área. Então bora embora, né? Nós falamos várias coisas aqui, tá, gente? Eu sei que é uma conversa muito dinâmica, é um bate-papo, mas assim, coisas importantes. Já se preparar pensando na parte de título, né? Tanto como uma etapa do concurso, como uma gratificação de titulação que vai incrementar o seu salário, né? A importância de você mirar naquelas matérias mais importantes, né? Dentre elas língua portuguesa. Toda aquela legislação lá do professor Ravan também entra muito forte nessa área. Tem, né? Constitucional, tem administrativo. Isso, mas essa legislação mais voltada à assistência social mesmo, ela né? É mais... E que pega muito o ECA, SINASE, que é uma coisa que está ligado mais à área assistencial. Então, você olhar para essas matérias e você, desde já, ter o cuidado de começar a se preparar, já também mirando em questões de prova, né? Tendo essa experiência de repente, começar a treinar, não com aquela responsabilidade de eu tenho que acertar, mas de você já ir assimilando o jeitão de as bancas cobrarem, isso tudo forma, digamos assim, um núcleo duro que tem que ter, né, numa preparação. Eu acho que isso é importante. Tá joia, professor. Nosso tempo já está acabando, mas eu gostaria de agradecer muito, mais uma vez, por esse bate-papo, chamando a atenção para as sedes DF, que tá para sair o concurso, qualquer momento, muitas vagas. Aí tem gente que fala assim, mas você só precisa de uma. Mas aí são muitas chances. Perfeito. São muitas... Vou falar uma coisa aqui, tá? Entre aspas. Muitas, uma vaga, né? Então, são muitas chances, né, para passar. Então, bora estudar, né? Vamos estudar. Porque vale a pena. Inclusive, só para finalizar, agradeço demais aqui o convite. É sempre um prazer estar aqui trocando ideias com vocês. E, gente, a prova discursiva no último concurso, para essa aluna que foi em primeiro lugar, ela acabou sendo uma briga, né? Porque ela passou em primeiro lugar, depois, pela nota da prova discursiva, ela caiu algumas colocações, acho que foi para quinto, sexto lugar. Aí a gente foi para o recurso e aí ganhamos ponto, ela voltou para o primeiro lugar. Então, isso só reforça a importância, assim, de ter esse acompanhamento de perto, né, professor? Esse acompanhamento e também de olhar com a prioridade que merece determinadas matérias, dentre elas língua portuguesa. Com certeza. Então é isso. Vamos junto, tá? E venham estudar conosco aqui no Processos Concursos, tá? Porque
a gente, em relação às sedes, nós temos experiência no currículo, né? De muitas aprovações. Muitas aprovações. Isso aí. Tá bom? Muito obrigada, professor. Valeu. E é isso, gente. Você que está aí nos assistindo ou nos ouvindo, né? Lembrando que nós estamos com turmas abertas confirmadas, né? Nós temos várias datas de início, vem para cá, porque este é o concurso do ano, né? Principalmente aqui no Distrito Federal, tendo todo esse acompanhamento dos nossos professores, tendo a opção de fazer pós-graduação, se preparar para concurso e chegar no seu tão sonhado cargo público, certo? Então é isso, gente. Nós estamos finalizando mais um podcast. Se você gostou, você dá um like. Lembrando que estamos em todas as plataformas digitais. Até a próxima.